Esporte Terê. Esporte Terê FM. Tá na área. E aí, meu camarada, boa tarde, beleza? Fala, Zequinha, boa tarde, beleza, e você, tudo bem, cara? Bem, como é que foi o final de semana? Tranquilo? Foi Tranquilão? tranquilo, graças a Deus. Aquele churrasquinho, Quem dera. um monte de carne, Pô, em casa, 10 mil dormi- pessoas. Nada, dormi o final de semana inteiro, cara. Rapaz, é tão bom, né? Tô duro. Dormir é tão bom que a gente nem acredita que é de graça. Ô, nem É bom fala, demais. pelo menos alguma coisa que é de graça e é bom, né? Não, pelo menos, né? É. Porque tá difícil, tudo caro, tem que pagar tudo. Dá pra contar na mão, né, Zeca? É, Se bobear hoje- em uma mão só, né? O que é de graça e... Nem me fale. É. Agora é o seguinte, o Botafogo gosta de vencer com um jogador a menos. É, rapaz. Terceira vez aí em 10 meses que Sim. vence com um jogador a menos. Sim, Zeca, e o Atlético Mineiro parece que gosta de expulsar jogador do Botafogo, né? Já é a segunda vez, né? E gosta de perder também, porque É, sim, o as duas segundo vezes. jogo aí. Isso, e a primeira foi talvez a derrota mais importante, né? Final da É, Libertadores foi a ano vitória, passado, no caso, né? Mais Uhum. importante na história do Botafogo, né? A vitória da Libertadores. Foi com um a menos desde o comecinho do jogo, né? O Gregory foi expulso aquele jogo. 30 segundos, né? Sabadão o expulso foi o Cris Ramos, né? Ele foi expulso no finalzinho do primeiro tempo. O Botafogo jogou o segundo tempo todo com um a menos e ainda saiu vitorioso, né? O Botafogo que vem, né, numa sequência de altos e baixos Exatamente. terrível. Precisa Uma se vitória encontrar, importante. sem dúvidas. Dá uma tranquilizada, pelo menos tentar, né? Porque Sim, vai depender sim. agora também dos outros resultados. Sim. A outra partida que o Botafogo venceu com um a menos desde o primeiro tempo foi na fase de grupos da Libertadores desse ano, né? Contra a Universidade do Chile. O Jair levou o cartão vermelho ainda no primeiro tempo. O Renato Paiva não mexeu na equipe, né? Na época era o Renato Paiva. Na Libertadores, na final, era o Arthur Jorge. E agora, O David Ancelotti. sábado, David Ancelotti. Receber todo o carinho da torcida Sim, no sim. começo. Só que não, né? Cara, assim, complicado. Não dá pra defender nem o Botafogo, cara. Porque o Botafogo, sei lá, fez as escolhas erradas que fez, mas agora abriu mão do Montoro, que vai, tudo bem, vai jogar o Mundial Sub-20, é uma oportunidade, é o sonho do garoto, mas e o Botafogo na temporada, né? Que tá vivendo momentos de altos e baixos, mas abriu é o que eu mão falei semana passada, é muito difícil também, é muito difícil. Por que o é garoto difícil? quer ir, será que ele ia render se ele cara, continuasse, né? Ô, Zeca, Por mais mas assim, que ele é profissional, ele sabe. exatamente, aí é que tá, é Eu, profissional. assim, ele tem que jogar bem, lógico, né? Não pode ficar chateado, coisa e tal. Então, mas Zeca, o inconsciente é danado, rapaz. o que acontece? Não é nem o inconsciente, cara. Eu entendo da seguinte forma. O Montoro, eu entendo seu sonho e tudo mais. O Botafogo entende, valoriza. Mas você é um jogador que é muito importante hoje dentro do elenco. É um jogador que o Botafogo não tem igual. Que faz falta, né, pro time quando não pode jogar, como fez falta nos últimos jogos, né? Porque realmente faltava alguém, né, do calibre dele pra jogar. E tudo bem, é garoto, né? Tem seus erros, né? Vai errar, não é normal. Mas é muito bom, acima né? da média, sim. É muito acima da média. E, cara, infelizmente não dá pra abrir mão de você. Não dá pra te liberar, porque hoje, sei lá, o fulano de tal lá não tá jogando legal e a gente precisa de você pro restante da temporada. Então, se o Botafogo ainda tivesse na Libertadores e na Copa do Brasil ia liberar? Eu acho realmente, que não, aí né? já E assim, bem pensado, acho que aí o já ia ser outra história. né? O Botafogo não pode abrir mão dele, não poderia, não deveria, no caso, abrir mão dele hoje, porque, cara, o Botafogo tá brigando pela vaga na Libertadores. Entendeu? Imagina. Não, lógico, não deixa de ser muito importante também o brasileiro. É um claro, baita né? de um ano pra esquecer se o Botafogo não classificar pra Libertadores. É verdade. Entendeu? Então. Mas Tomar ainda cuidado. tem Bom, notícia boa, né? Fora a sim, vitória, vamos né? falar de coisa Tem coisa isso, boa. Mais uma coisa boa. Sim, o Botafogo é o representante do futebol sul-americano lá na Bola de Ouro. Né? O Botafogo tá brigando com pequenininhos, moral, né? hein? Pra ser eleito o time do ano, né? Na cerimônia. A cerimônia acontece hoje, às 4 da tarde. É a cerimônia da France Football. E o Botafogo tá disputando só com o PSG, que é campeão da Champions e da Ligue 1, né? Com o Barcelona, que foi campeão do Campeonato Espanhol, entre outras coisas lá na Espanha, as Copas lá. Tem o Liverpool também, que foi campeão da Premier League e talvez era o time sensação até rodar na Champions, né? E o Chelsea, que foi campeão da Copa do Mundo de Clubes e da Conference League, que é talvez a terceira divisão aí porque é igual aqui tem Libertadores e Sul-Americana, lá tem a Champions, tem a UEFA Champions League e tem a Conference League. A Conference League o Chelsea levou, né? É o UEFA Champions League, é o UEFA Euro. São 3, tá? Isso. Então a conferência é a terceira. O Chelsea levou, goleando o Betis. Então, assim, só a galera Botafogo boa, né, vai precisar, não é que vai precisar, fez muita coisa realmente no ano de 2024, né? Então, espero que
que valha mais do que todos esses clubes aí conquistaram. Mas é pro isso, Botafogo levar. É igual o Oscar, Só de estar ali, só de ser indicado, né? Isso aí. Já quer dizer muito. Mas você receber Sim. indicação já tá beleza, já Concordo, tá bonito, né? Mas é concordo, isso, é a torcida aí pelo Botafogo, quem sabe, né? Bom, vamos falar agora do clássico Vamos. entre Flamengo e Vasco. Ficou tudo igual ontem, cara. Zequinha. E o técnico Felipe Luiz decidiu escalar o Flamengo para o clássico com algumas mudanças. Muitas mudanças, né, Zeca? Acho que muita gente não esperava, né? Muitas. Algumas outras caras eram esperadas aí de volta, né, ao time. Jorginho, Alexandro, nem entraram em campo. Né? Nada. Se não me engano, o Jorginho nem no banco ficou. Mas, assim... O início foi bom. O começo do jogo do Flamengo foi bom. Fez o gol, o Carrascal fez o gol e depois parece que o Flamengo diminuiu uma rotação. Ou parou de se encontrar em campo, não sei. Isso acontece algumas vezes, assim, né? às vezes a gente tem a sensação que um time ficou pior, mas às vezes é o contrário. Às vezes o Vasco que melhorou de fato, o Vasco melhorou em campo. Muito por causa de um cara, né? O Ryan, meu irmão, é diferenciado. O Coutinho, na minha opinião, não fez nada demais no jogo. Mas o Ryan, cara, ele é diferenciado, garoto. O Diniz fala dele. Anos. Muito bom e com personalidade, né? Sim. O Diniz na fala base muito bem já dele. era assim, o carrasco do Flamengo. Agora, na base ele gostava de marcar. Mostrou também que ele faz gol Marcou aí no de profissional novo. contra o Flamengo. É isso. O Felipe Luiz justificou, né? Falou que os jogadores não se recuperaram, não estavam 100% e por isso, por causa da sequência de jogos pesados. Isso, falou da sequência. Sim, ele achou melhor, né, colocar esse time, colocar o time com pernas frescas, foi o que ele falou, pra poder correr bastante ali, marcar a saída de bola do Diniz, que é muito bem feita, né, que ele sai com usa goleiros, zagueiros e tudo mais, e realmente, o Robert Renan, enquanto tava em campo, cara, fez uma saída de bola diferenciada ali no Vasco, junto com o Cuesta. Verdade. Ele que teve um choque de cabeça com Matheus Carvalho, como é que é o nome dele? Foi até um dos destaques do jogo. O Barros, Calma Barros, o volante do Vasco. Eles chocaram de cabeça e quem levou a pior foi o Robert Renan, né? Saiu, teve segundo o médico do Vasco, achou por bem tirar ele do jogo. O protocolo de conclusão. Sim, falou, não pode. Ele queria muito continuar, o Diniz também. Mas o Diniz, o médico falou que o médico é soberano. Se o médico imagina, o médico bate o pé, pra tirar o cara, o Diniz não vai ficar. Não dá uma besteira, igual aconteceu no jogo do Santos aí na rodada passada, o goleiro ficou com um galo do tamanho do mundo na cabeça não depois. Só isso, ele ficou no jogo, e 20 minutos depois ele caiu no campo de novo e teve que ser substituído. Exato. Aí você imagina, é um tempo de não você pode. Tá perdendo pra tratar o cara, né? Saúde em primeiro lugar, né? É isso. Ô Zeca, o Felipe Luiz também considerou que a equipe do Flamengo foi superior ao Vasco na questão de criação de oportunidades de gol, mas destacou novamente a defesa, a marcação vascaína, que foi de fato efetiva. Foi um jogo sem grandes polêmicas, né, Zeca? Essa é a verdade. Foi um jogo tudo igual, não dá pra dizer, a arbitragem interferiu, não achei. Não. Foi um jogo, assim, por esse lado, foi um jogo bom, foi um jogão de bola, óbvio, foi chance pros dois lados, mas pelo lado da arbitragem foi... Tranquilo, difícil a gente falar, foi um jogo tranquilo, exatamente. É isso, ficou 1-1, cara, e o Ryan, né, você tava falando, ele fez seu 11º gol no time profissional. Bem demais, né? Sim. E o Diniz, cara, que foi um dos responsáveis aí. O Diniz segurou ele, né? Continuar e falar, não vende o cara agora, espera um pouquinho. Poxa, foi só elogios. O Diniz falou, né? Na época, lá no meio do ano, quando ele tava pra ser vendido, o Diniz falou, segura ele agora, porque depois ele vai valer o dobro ou o triplo, né? Disso daí. E ele ele tava pra ser negociado, tá certíssimo. Ele rasgou elogios ao Ryan. Ele falou que o Ryan é um cara que tem um poder de desequilíbrio gigantesco. E ainda fechou da seguinte forma, o Ryan é um jogador raríssimo. E, cara, eu vou te ser bem sincero, dentro do futebol brasileiro a gente não tem jogadores como o Ryan. Ele assim, tem muito bom jogador aqui no Brasil, mas ele tem muita força, cara. Ele é forte, ele finaliza forte, tem força no chute, né? Vai bem no jogo aéreo, consegue driblar também, é um bom driblador. Isso aí, o Diniz falou isso mesmo, aqui no futebol brasileiro, igual ele, e ele é um cara que desequilibra, é verdade, garoto bom pra caramba. Eu acho assim, muito inteligente do Vasco de conseguir segurar esse jogador. Muito difícil que ele jogue outra temporada inteira no Vasco. Mas assim, imagina se ele fosse embora agora, né? O Vasco precisando pra caramba, ainda bem que ele ficou agora. Ainda bem que o Diniz bateu o pé. E o Vasco e o Pedrinho também deu respaldo ao Diniz. Porque, meu irmão, a diretoria vê dinheiro, ainda mais o Vasco, na situação que tá. Sim, precisa muito. Mas pro outro lado, não adianta também você, né? Deixar seu time mal. Ia desfalcar, além de desfalcar o time, ia perder um baita de um valor no futuro. Exato. Porque, por mais que tenha segurado agora pra vender no futuro, eu acho muito difícil que ele jogue, sei lá, até o final do ano que vem no Vasco.
Muito provavelmente, se não sair em dezembro, sai no meio do ano que vem, que é a janela de meio de ano da Europa é muito mais forte do que a de fim. A galera né? tá de olho já no quando Ryan. termina a temporada deles lá, né? No meio do ano, pra começar a outra. Então, assim, muito dificilmente esse garoto aí vai ficar mais do que até o meio do ano que vem aqui no Brasil. Então que a torcida aproveite aí o Ryan. São só 19 anos, né, Zeca? O Diniz até falou que ele ainda tá aprendendo o real potencial que ele tem, né? Que ele tem muito a crescer. Ele lembra um pouco, assim, né? Ele lembra um pouco o Adriano, cara, o Imperador. É verdade, muito né? forte, Essa finaliza bem, potência, né? Finaliza perna bem, esquerda, verdade. assim. Muito bem, bom, e o Fluminense venceu o Vitória, fora de casa por 1-0, sabadão no Barradão, e agora virou a chave, porque pensa na Sul-Americana, precisa reverter o resultado, agora tem um retrospecto bom, né, cara? Na Sul-Americana e na Libertadores também jogando no Maracanã, não perde há um tempão já, né? Sim, são mais de 4 anos sem perder no Maracanã em competições da Conmebol, né, competições sul-americanas, né, Zeca? A última derrota foi lá em 18 de maio de 2021, pela Libertadores, perdeu pro Júnior de Barranquilla da Colômbia. Esse jogo a gente não teve torcida, né, porque tava durante a pandemia, foi um jogo diferente, né, e tudo mais. Mas depois disso o Fluminense venceu a Libertadores 2023, venceu a Recopa Sul-Americana no ano seguinte, todos no Maracanã, né? Ao todo são 22 jogos, com 18 vitórias e 4 empates. Baita de um retrospecto, lembrando que o Fluminense perdeu por 1-0 pro Lanús lá na Argentina, precisa reverter, e recentemente, muito recentemente, esse mês, reverteu um placar de 1-0 dentro da Copa do Brasil, em cima do Bahia, perdeu lá na Bahia por 1-0 e venceu por 2-0 aqui no Rio, revertendo esse placar, lembrando, todo mundo sabe, mas lembrando que ganhando por 2 gols de diferença tá classificado, ganhando por 1 gol de diferença, pênalti, e empate é dos caras, então não pode, irmão. Não, tem que vencer. É isso. Bom é vencer por 2 gols. Se puder, 2 gols de diferença, melhor. Mas enfim. 2 ou mais, ganhar de 5. Isso aí. Acho que dá pra ganhar tranquilo, cara. Aqui, não, acho que dá sim. Fluminense com um bom time, né, cara? E tá embalado também. Time copeiro. E joga em casa. Então, pra cima, amanhã a gente fala mais disso. Vai apoiar até o fim. Com certeza. Camarada, aquele abraço. Valeu, Zequinha. Tamo junto, abraço. Esporte Terê FM.